Bom dia, Júlia, tudo bem? Vou mandar a lista de chamada aqui para você, tá só você na sala nesse momento, mas já deu o horário, então a gente vai iniciar a aula, tá bom? A gravação eu comecei uns segundos antes e depois, de acordo com conforme os alunos forem entrando em sala, a gente vai passando também em volta, se precisar mandar essa lista de chamada de novo, e a gravação completa fica disponível para vocês assistirem, quem eventualmente perder a aula, tá bom? Eu não sei o motivo, mas bem vazia a turma hoje. Eu vou iniciar a apresentação. Eu acho que agora, se você puder me confirmar, mas você já deve estar vendo a apresentação. Você tem só como confirmar para mim, por favor? Então, só para confirmar, tem como... Bom, João, a Júlia estava, mas saiu de sala, agora está só você. Eu iria iniciar a aula. Tem como confirmar para mim se está aparecendo a apresentação? Tá sim, professor, tá aparecendo sim. Obrigado. Eu vou mandar a lista de chamada de novo. Eu mandei, estava só a Júlia, aí ela saiu bem na hora que você entrou. Eu vou iniciar a aula, então. Ok? Nós vamos continuar falando sobre equações algébricas. Eu imagino que na aula de hoje a gente feche a questão do conteúdo, né? E, na verdade, eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, que era, então, um método que ensina como a gente pode, pelo menos, testar possíveis raízes que podem ser escritas como frações em uma equação algébrica, né? Desde que ela tenha todos os seus coeficientes inteiros. A gente fez um exemplo na aula passada, eu fiquei hoje de fazer mais exemplos, mas antes de justificar por que esse método é verdade, tá? Então, eu vou começar, depois eu vou fazer alguns exemplos, mas eu vou explicar por que esse método, então, funciona, e aí a gente vai ver alguns exemplos e fecha o conteúdo, ficando faltando só uma observaçãozinha, que é a questão de raízes complexas de equações que têm coeficientes reais, mas isso é bem tranquilinho, tá bom? Bom, o que a gente viu, então, na aula passada? A gente viu o seguinte: se a gente tiver uma equação algébrica que tenha todos os seus coeficientes racionais, todos os seus coeficientes inteiros, a gente tem onde pesquisar, ou seja, onde pelo menos tentar chutar eventuais raízes que podem ser escritas como frações. Então, para recordar, o método diz o seguinte: olha, se você tem então uma equação algébrica da forma an x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. a2x ao quadrado, a1x mais a0 igual a zero, onde todos esses coeficientes agora são números inteiros. Então, aqui, com todos os coeficientes sendo números inteiros, então, esses aí sendo números inteiros, o coeficiente líder aqui diferente de zero. Ok? Nós vimos, por meio de um exemplo, o seguinte, né? Se x da forma P sobre Q for uma raiz, então, eu não vou escrever de novo a equação. Então, for uma raiz da equação estrela, tá bom? Asterisco. For uma raiz da equação. Nós vimos que esses P e Q se relacionam com a N e a zero da seguinte maneira. P divide o a zero e Q divide o a N. Ok? Agora eu vou justificar por que isso é verdade. Então, aqui a gente está dizendo, então, x é uma raiz racional, tá? Por isso está escrito método de pesquisa de raiz racional. Estou falando das frações, tá?
aqui, raiz racional, ou seja, uma raiz que é uma fração. O conjunto das frações é o conjunto dos elementos A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B não é zero, né? Você não pode dividir por zero, ok? Então aqui nós estamos admitindo que P e Q são números inteiros. Então, deixa eu, né, nessa observação aqui, a observação é que lá, quando a gente está dizendo que X é da forma P sobre Q, isso aqui é um número racional, ou seja, nós estamos dizendo que P e Q são números inteiros, Q não é zero. E toda vez que a gente escreve uma raiz, a gente sempre pode pensar que ela está na forma irredutível, ou seja, a gente já simplificou, certo? No sentido de que se a gente pudesse fazer, se houvesse números em comum, a gente poderia fatorar aqui. Então, P e Q são primos entre si. Então, o MDC entre P e Q é o número 1. Então, por exemplo, eu não quero uma fração 2/4, né? 2/4 não quero. Eu escrevo o equivalente, eu escrevo a fração meio, tá bom? Porque 2/4 e meio é a mesma coisa, só que meio já está simplificado, ok? Agora, por que então esse método é verdade? Antes da gente fazer mais alguns exemplos na aula de hoje, tá bom? Se vocês... Professor, Oi. assim, da onde que o senhor tirou esses coeficientes P e Q? Esse daí eu fiquei meio perdido. Então, eu estou dizendo o seguinte, se ele for uma raiz, né? Se uma raiz for escrita como fração, necessariamente o P divide a zero e o Q divide a N. A gente fez isso na aula passada, ok? Então aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, as possíveis raízes que podem ser escritas como frações. E a gente viu dessa lista quais delas realmente eram. São as que estão grifadas de verde, tá certo? Então era bom dar uma olhadinha lá. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: se você tem uma equação, por exemplo, uma equação onde todos os seus coeficientes são inteiros, essa aqui é um exemplo: 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6 igual a zero. Então essa é uma raiz onde todos os coeficientes são números inteiros. As possíveis raízes que podem ser escritas como frações, elas são as combinações de todos, né? Você pega todos os números que dividem 6 e todos que dividem 3 e monta todas as frações entre elas, ok? E aqui você tem todas as listas de candidatas às raízes que podem ser escritas como frações. Como a gente viu na aula passada, nem sempre isso implica em ter raiz, né? Por exemplo, nesse segundo exemplo, todos os possíveis seriam, né, as frações 1 ou menos 1. E nesse caso nenhuma era solução, ok? Mas então, aqui o que a gente está falando é o seguinte: se você tem uma equação dessa maneira, se ela tiver uma raiz que se escreve como uma fração, ok? Essa fração ela não é aleatória, ela não pode ser qualquer, o P e o Q não podem ser quaisquer. Ele tem que ser números que dividem o último termo. Deixa eu pôr setinha, desculpa. Números que dividem o último termo dividido pelos números que dividem o primeiro termo, né, o coeficiente líder, tá bom? A gente vai ver agora por que isso é verdade e vamos fazer mais alguns exemplos, tá bom? Então é o seguinte, imagina então que a gente tem a equação AN, x elevado a n, etc. Então nós temos essa equação e que um número, né, uma fração é uma raiz para essa equação, tá bom? Então é o seguinte, seja x igual a p sobre q, uma raiz para a equação estrela, ok? Olha, se o número é uma raiz, então quando eu substituo esse número no lugar do x, essa equação fica verdadeira, certo? Então o que eu vou fazer é simplesmente trocar o x por p sobre q, ok? Então eu fico com a seguinte expressão, a n no lugar do x, então p sobre q elevado a n menos 1 no lugar do x, p sobre q elevado a n menos 1, etc. A2, p sobre q ao quadrado, A1, P sobre Q, mais A0, isto é zero, ok? Então, se ele é uma raiz, isso acontece. Acontece que, então, eu vou usar aqui, tá gravando, depois vocês podem voltar e ver, certo? Por exemplo, quando eu tenho uma fração elevada a um número, eu posso fazer cada um, né? Tanto o denominador quanto o numerador elevado a esse mesmo número, ok? Então, facilita minha vida aqui, não preciso escrever ela de novo. Então, eu vou abrir esses expoentes dessa maneira. N-1, N-1,
ao quadrado, a gente continua toda a lista possível, certo? Então, P ao quadrado, Q ao quadrado, P elevado a 1 e Q elevado a 1 não muda nada, ok? Bom, isso aconteceu. Se a gente olhar para o nosso denominador, se eu fosse, por exemplo, como é que eu somaria essas frações aqui? A gente tenta deixar todo mundo com o mesmo denominador, certo? O que a gente observa é que aqui no denominador, todo mundo tem uma potência de Q, ok? Então, o que eu vou fazer é simplesmente multiplicar toda essa expressão pela essa maior potência possível de Q, no caso, Q elevado a N, certo? Ok? Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por Q elevado a N. Quando a gente faz isso, então eu vou escrever de verde aqui. Observe que quando eu faço Q elevado a N, tem dividindo e multiplicando, sobra só a N, P elevado a N. No seguinte, observe o que vai acontecer com a gente. Ó. P elevado a N menos 1, vou pôr, sei lá, de rosa aqui. Eu tenho um expoente a menos. Então, imagine que aqui fosse 4, aqui embaixo eu tenho 3. De modo que sobra só uma potência de Q aqui, certo? Agora, as potências de Q elas vão aumentando. No seguinte, sobraria, né, a segunda potência de Q, e assim vai. Então, vou continuar de verde aqui, mais, etc. A2, P ao quadrado. Agora, então, de rosa. Eu tenho, né, se fosse 4, aqui é 2, ia sobrar 2. Ou seja, eu estou tirando de N, eu estou tirando 2 unidades, né? Então, Q elevado a N menos 2, mais A1, P. Estou tirando 1 unidade de P, então, de Q, perdão, Q elevado a N menos 1, mais A0, Q elevado a N, isso é 0, ok? Agora vem o truque, eu vou precisar quebrar a página aqui, pronto, dá para acompanhar. Este primeiro pedacinho aqui que eu estou grifando de verde embaixo, todos eles têm um P em comum, certo? Eu posso pelo menos pôr um P em evidência, uma potência de P. O único que não tem, eu vou grifar de vermelho aqui agora, esse A0 que é elevado a N, certo? Então, eu vou passar esse aqui é um número, eu vou passar ele para o lado de cá, para a direita, e ele vai com o sinal trocado, ok? Então, eu fico com AN, P elevado a N, AN menos 1, P elevado a N menos 1 vezes Q, mais reticências, continua essa sominha, A2, P ao quadrado, Q elevado a N menos 2, mais A1P, Q elevado a N menos 1, isto igual a N menos 1, isto igual a menos A0 vezes Q elevado a N. Como eu falei, então, todo mundo agora que está aqui à esquerda, vou grifar de novo, tem pelo menos um fator P ao qual você pode pôr em evidência. Então, eu vou pôr esse P em evidência aqui. Se eu coloco o P em evidência, vou voltar de azul, então eu fico com AN, P, tiro uma potência de P. No seguinte, eu tiro outra potência de P. Continuo. A2, tirei, então de P ao quadrado, tirei 1, sobrou só P, que é elevado a N menos 2. Tirei este P em evidência. A1, que é elevado a N menos 1. Isso igual a menos A0 vezes Q elevado a N. Agora, todos os coeficientes para a gente, né, são números inteiros, certo? São números inteiros. Eu tenho um produto, gente, olha só, eu tenho um produto, um número, né, P vezes uma expressão igual a menos A0 vezes Q elevado a N, certo? Agora, vou pôr de vermelho aqui. P e Q tem máximo divisor comum igual a 1, né? Então, como o máximo divisor comum entre P e Q é 1, então, o máximo divisor comum entre P e uma potência de Q também é 1, ok? Agora, P divide esse produto. Como P divide o produto e não pode dividir a potência de Q, a conclusão é que o P divide o A0, ok? Então, logo, então vou deixar assim, uma vez que P divide A0 vezes Q elevado a N, e como o MDC entre P e Q elevado a N é 1, ou seja, P não divide Q elevado a N, só resta Q dividir a 0. Então, segue que P divide
1 a 0. Pronto. Ó, o primeiro pedaço do resultado é esse, né? Olha só, o P tinha que dividir o A 0. Certo? Agora, Q dividir o AN, gente, é muito similar, porque é o seguinte, quando a gente multiplicou por Q elevado a N, então a gente multiplicou por Q elevado a N sobre essa expressãozinha aqui. Eu passei o A0 para o lado de cá, certo? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de colocar esse P em evidência, eu vou olhar o que acontece do outro lado, certo? Mas, bom, por simetria dá tudo certo. O que acontece, então, se eu coloco o P aqui, ó, até esse pedaço aqui, ó, na verdade, assim, tudo que eu tinha feito até aqui continua valendo, certo? Eu vou copiar essa expressão que eu estou apagando a setinha de vermelho aqui embaixo e vou colocar ela aqui embaixo para a gente, só para concluir aqui a parte final, olha só. Peguei, coloquei ela aqui de novo, tá bom? Ia repetir todo esse passo, certo? Observa o seguinte, eu disse então que o P divide, que o A0, que o P divide A0, perdão, né? Não era o A0 divide P, né? P divide A0, ok? Se eu chegar aqui agora e colocar o Q em evidência, eu vou ter o seguinte, olha só. Deixa eu pegar de outra cor, então, sei lá, de preto, que eu não usei preto, certo? Eu ó, essa expressão que eu copiei ficou ruim. Essa aqui, antes de pôr o P em evidência, é melhor, então eu vou copiar ela. Ó. Na verdade, era essa aqui que eu precisava ter copiado. Bom, deixa eu apagar essa aqui. Agora sim fica melhor. Pronto. Vou riscar esse de rosa que estava aqui. Foi a mesma coisa, olha só, a gente pegou, olha, se uma raiz, se P sobre Q é uma raiz, ok? Então, quando eu substituo, acontece, a gente efetuou as potências das frações e multiplicou por Q elevado a N, certo? Quando eu multipliquei por Q elevado a N, voltou nesse pedacinho aqui, certo? É o que a gente está nesse momento aqui agora, então, ok? Voltou nesse pedacinho. O que acontece aqui agora é o seguinte, ao invés de mandar esse menos a zero, né, pro lado de lá, então eu vou deixar assim, mais a zero, isso é igual a zero, certo? Aquela hora eu queria comparar o P com a zero, então eu passei o a zero para o lado de lá. Agora eu quero comparar o Q com a N. Então, observe, desses para cá, todos têm uma potência de Q, a qual eu posso pôr em evidência, certo? O único que não tem é o coeficiente líder, é o ANP elevado a N. Então, nesse momento, eu passo esse ANP elevado a N para o lado, né, para nossa direita, com o sinal trocado. Quando eu faço isso, então, sobra todo esse pedaço aqui, a qual eu copiei, para não precisar digitar de novo, igual a menos a NP elevado a N, certo? Ok? Foi só isso. Para o primeiro eu passei o último, né? E agora para este eu vou passar o primeiro termo, ok? Aqui é Q elevado a N menos 2, N menos 1, N menos 2, Q. Agora, como eu tinha dito, Q é um fator comum de todos, então eu posso colocar o Q em evidência, certo? Quando a gente coloca o Q em evidência, ao colocar Q em evidência, sobra então a N menos 1, P elevado a N menos 1. Observe que esse Q sumiu. No seguinte, ia sobrar a primeira potência de Q, a segunda potência de Q, e assim vai. A2, P elevado a 2, N menos 3. A1P, Q elevado a N menos 2, mais A0, Q elevado a N menos 1. Ou seja, eu tirei uma potência de Q. Isso igual a menos a N, Q elevado a N, ok? Mesmo argumento, olha só. Como o MDC entre P e Q é 1, ok? Então, ou seja, P não divide Q e Q não divide P. Então, Q também não pode dividir uma potência de P, ok? Então, essa mesma coisa estava aqui, só que agora em vez de pôr o P, eu vou colocar o... Em vez de pôr aqui estava aqui, eu vou pôr o P, tá certo? Bom, como... Vou pôr de vermelho, igual estava lá. Como o MDC entre P e Q é 1, segue que o MDC entre Q e P elevado a N é 1. Ou seja, Q também não divide potências de P, né? Como Q divide o produto, uma vez que Q divide o produto
a n vezes p elevado a n, segue que obrigatoriamente deve dividir a n. Pronto, era o último pedacinho que faltava do teorema, certo? Esse é conhecido, então, como método de pesquisa de raiz racional, ou teorema das raízes racionais, e ela se aplica a equações que têm todos os seus coeficientes inteiros, tá bom? Então, para a gente entender o que o método diz, eu fiz exemplo na aula passada e vou fazer agora, esse restante da aula de hoje, exemplos de aplicar esse método, né? Como a gente aplica esse método. Mas então, resumindo, né? Se a gente tem uma equação, né, algébrica, onde nossos coeficientes são todos números inteiros, ela se aplica se nossos coeficientes são números inteiros, tá bom, gente? Então, exemplos como esse aqui da aula passada, né? Ó, 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6, ou seja, todos os coeficientes são números inteiros. Se esta equação tiver raízes que podem ser escritas como frações, ou seja, escritas da forma P sobre Q, o numerador da nossa equação é um número que divide o termo independente, ou seja, divide o a zero, e o denominador é um número que divide o coeficiente líder, ok? O AN, ok? Vamos ver isso aqui agora, então, em alguns exemplos, como a gente pode usar esse método para buscar raízes de equações, tá bom? Então, exemplos. Então, o exemplo lá da página 229, tá? É a questão 27. Eu vou printar para pôr para vocês. Só estou abrindo aqui para poder printar, vou tirar um instantâneo. Então, é da página 229. Vou printar os três últimos aqui, que a minha ideia é fazer, então, do 27 ao 29 com vocês, tá bom? Deixar só para vocês pensarem sobre o 26, tá bom? Então, aqui, essas questões são da página do livro de vocês, da página 229, tá? A primeira, então, quais são as raízes da equação? Aí tem a equação, né? 3x ao cubo menos 13x ao quadrado mais 13x menos 3 igual a zero, tá bom? Então, solução, né? Vamos tentar resolver do início, tá? Olha, a ideia aqui, gente, é a gente usar esse método de pesquisa de raízes racionais, tá bom? Mas, às vezes, a gente pode usar outros métodos, como eu já comentei para vocês. Então, um parênteses importante é o seguinte, né? Você vai pegar uma equação como essa, sei lá, ainda vai fazer o PAS, alguma coisa assim, você vai se deparar com coisas desse tipo. Nem sempre você precisa aplicar o método mais difícil de cara, tá? Então, assim, uma observação importante é o seguinte. Se você olha para essa equação, eu tenho 3 e menos 3, menos 13 e 13. A soma dos coeficientes dá zero, certo? Se a soma dos coeficientes deu zero, gente, quer dizer que o número 1 é raiz dessa equação necessariamente. Tá aqui, ó, 1 tá aqui, né? Como eu tenho o livro do professor, tem até a resposta. Vocês estão vendo a resposta. É 1, 3 e 1 terço, certo? Mas então, você sabe que o número 1 é raiz dessa equação sem precisar aplicar nenhum método. Então, você podia falar assim, professor, eu posso usar as relações de Girard? Pode. Pode usar método de pesquisa de raiz racional? Pode. Mas você teria um jeito mais simples, né, de resolver esse problema, que era observar que o número 1 é raiz dessa equação, tá? Como eu quero aplicar o método de pesquisa de raiz racional, então eu vou mostrar para vocês como a gente monta as possíveis raízes, né, e quais são as possíveis, então, candidatas, você ia testar. Nesse caso, você ia ver que as três são soluções, né? Mas como eu comentei na aula passada, basta você achar uma, né? Uma das raízes, se você acha uma delas, o resto sai de maneira simplesinha, tá bom? Ok? Então, como eu resolveria usando o método de pesquisa racional, daí eu deixo essa observação para vocês. Então, vou escrever a nossa equação aqui. Então, tá a equação 3x ao cubo, menos 13x ao quadrado, mais 13x menos 3 igual a zero. Então, todos os coeficientes são números inteiros, ok? Então, tá no que a gente, nas hipóteses do teorema, certo? Ó, todos os coeficientes têm que ser números inteiros. Então, se essa equação tiver uma raiz que possa ser escrita como fração, as possíveis candidatos, né, então as nossas possíveis raízes, né? Então, se x igual a p sobre q for uma raiz, então acontece o que a gente viu lá. O p tem que, lembra lá, o p tem que dividir o a zero, ou seja, o termo independente, e o q tem que dividir o an, ok? Mas no caso aqui é 3 e menos 3, tá bom? Então, p divide menos 3 e q divide o número
3. Ok? Nesse caso é muito simplesinho a gente achar quais são os números que dividem menos 3, né? É mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Quais são os números que dividem 3? Também, mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Ok? Se você tentar montar todas as possíveis raízes, né? Então a gente tem que fazer todas as combinações possíveis entre os sinais, tá bom? Então, as nossas eventuais raízes escritas como frações são todas as possíveis combinações entre mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, ou seja, são os números menos 1 e 1, né? Já fiz os joguinhos de sinal. Todos os possíveis frações do tipo mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1. Mas então, se eu pego mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1, ou dá 3 ou menos 3. Então, ou menos 3 ou 3, certo? E as últimas são as possíveis divisões entre mais ou menos 3 por mais ou menos 3. Mas quando eu pego mais ou menos 3 e divido por mais ou menos 3, observe que 3 dividido por 3 dá 1. Então dá mais ou menos 1. Eu não preciso listar de novo, né? Mais ou menos 1, porque já foram listadas aqui. Então eu tenho 4 possibilidades. Desculpa, eu pulei uma delas, né? Então tenho 6 possibilidades que faltou fazer aqui. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 3. Né? Então, 1 dividido por 3 é 1/3. Com jogos de sinais, eu tenho, então, mais ou menos 1/3 acrescentado aqui na lista. Então, pronto, a gente listou todas as possíveis raízes que são frações, ok? Se tiver, vamos supor, a gente vai ver, a gente já viu, até por meio de um exemplo aqui na aula passada, que nem sempre uma raiz tem todas assim, certo? Mas, assim, todas as que são frações estão nessa lista. Por acaso aqui eu tenho a resposta, eu sei que é 1, 3 e 1/3, ok? Então, na verdade, todas estão aqui. Eventualmente poderia ser, como é o caso do exemplo 28, a gente vai fazer ali agora, onde apenas uma delas é uma raiz racional, as outras são irracionais, ok? Mas você fala assim, professor, como é que eu resolveria? Não, se a gente descobre uma delas, a gente depois aplica os outros métodos que a gente já conhece. Alguém tinha manifestado na hora que eu estava acabando de fazer essa observação? Ora. Pois não, pode falar. Aí não entra, tipo, a questão de ter uma raiz dupla, não? Você não poder, tipo, ter uma raiz dupla numa equação com esse método de achar raiz. Pode, Aí, mas tipo, se você... o que não te impede de ter uma raiz dupla. Por exemplo, se você pegar essa equação aqui, ó, x² menos 4x mais 4, ela tem uma raiz dupla. A raiz dupla é o 2. O 2 vai aparecer aqui como candidato. Aqui, assim, você ia achar ele uma vez. A segunda, você acha fazendo divisão ou usando outros métodos que a gente conheça, certo? Ok? É claro que ela não vai aparecer listada aqui. Não é que você tem que listar, por exemplo, listar o menos 1 2 vezes é desnecessário, porque quando você for fazer aqui, o próximo passo é testar, né? Substituir esses números na equação aqui, tá bom? Você vai substituir esses números na equação e ver quais deles anula a equação de fato, tá bom? Então, o que a gente fez aqui, eu ia anotar aqui, são candidatos, tá bom? No caso, raízes, são candidatas às raízes, tá? Ou seja, não quer dizer que todos da lista são raízes, pode ser que nenhum seja raiz, tá bom? Eventualmente, você faz o teste, como foi o exemplo bem simplesinho da aula passada. Olha, esse aqui você fez, listou todos os possíveis, certo? Todos os possíveis são 1 e menos 1, e viu que nenhum deles satisfaz a equação. Aqui você tem pelo menos onde chutar. Olha, quais são as suas possíveis raízes que são escritas como frações? São os números menos 1, 1, menos 3, 3, e menos 1/3 e 1/3. Deixa eu pôr, ficou feio, né? Todos começaram com negativo primeiro, esse começou com positivo, então deixa assim, pronto. Ok? Então, você ia testar todos eles, né? Como eu falei, então, assim, até por ganhar tempo, né, gente? Assim, a questão é só substituir agora estes números no lugar do x, tá bom? Aqui nós temos as respostas, né? Ó, 1, 3 e 1/3, tá bom? Então, se você substituir lá, você ia ver, então, que 1, 3 e 1/3 são as raízes. As outras não são, tá bom? Ok? Um parênteses, como eu falei, né? Olha, nós poderíamos ter resolvido essa equação sem falar sobre isso, né? Só observando que a soma dos coeficientes dá 0. Como a soma dos coeficientes deu 0, eu sei que o número 1 é raiz, tá bom? Então, assim, como eu resolveria
na prática uma equação dessa? Olha, eu sei que o número 1 é raiz, certo? Os outros, eu acho que ficar testando dá mais trabalho. Então, como que eu faço isso? A gente aprendeu, né, por exemplo, você foi lá e testou, olha, x igual a 1, né? Mesmo que você não tenha observado que a soma, né? Você não observou que a soma dos coeficientes dá zero, mas você foi lá e testou x igual a 1. Então, digamos aqui nós temos nosso polinômio p de x, tá bom? Então, o p de 1 é fazer 3 vezes 1 ao cubo, menos 13 vezes 1 ao quadrado, mais 13 vezes 1, menos 3. Essa soma dá zero, né? Então, essa soma deu zero, ou seja, a gente descobriu que x igual a 1 de fato é uma raiz, certo? Eu substituí o x igual a 1 lá, deu uma raiz. Como é que eu descobriria as outras? Eu sei o seguinte, que agora o nosso polinômio p de x, 3x ao cubo, menos 13x ao quadrado, mais 13x menos 3, é divisível por x menos essa raiz, x menos 1, ok? Quando a gente faz essa divisão, por exemplo, se você usa lá o Brioche-Ruffini, por exemplo, então você tem o número 1, né, eu vou dividir por x menos a, então x menos 1. Deixa eu passar a linha aqui. Os coeficientes são 3, menos 13, 13 e menos 3, ok? O algoritmo você desce o primeiro, multiplica e soma. Então, 3 vezes 1, 3, menos 13, menos 10. Menos 10 vezes 1 é menos 10. Somado com 13 é 3. 3 vezes 1, 3. Somado com menos 3, o resto é zero. Deveria ser zero porque é divisível, certo? Qual é o quociente? A gente pegou um de grau 1, dividiu por um de grau 3, achou um de grau 2. Então é 3x ao quadrado menos 10x mais 3. Então, quando a gente descobre, na verdade, uma equação, nós descobrimos uma raiz, perdão, a gente consegue descobrir as outras duas porque virou um de segundo grau. Então, o nosso polinômio original, que era 3x ao cubo, menos 13x ao quadrado, mais 13x menos 3, ele pode ser fatorado como sendo x menos 1 vezes 3x ao quadrado, menos 10x, mais 3. Se resolver essa equação igual a zero, é resolver esse produto igual a zero, certo, gente? Então, assim, eu resolveria sim. Não quer dizer que você precisa resolver dessa maneira, não. Estou mostrando como eu resolveria, certo? Essa equação é zero se x menos 1 for zero, ou seja, se x for 1, e isso a gente já sabia, certo? Né? A gente tinha testado aqui o x igual a 1 num dos candidatos. A outra equação, 3x ao quadrado menos 10x mais 3, é uma equação de segundo grau. Esta equação, quando você calcula o x' e o x duas linhas, ou o x1 e o x2, tem como raiz 3 e 1/3, ok? Ou seja, as outras duas que a gente grifou aqui, que eu peguei da resposta, certo? Então, claro, fica a seu critério. O que eu quero mostrar com esse método é o seguinte, a gente tem ferramentas para descobrir pelo menos uma raiz a mais da nossa equação em alguns casos, tá bom? Quando a gente descobre uma dessas raízes, as outras vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem, tá? Poderia testar, eu acho que daria mais trabalho testar cada um desses, né? Substituir o menos 3, o 3, 1/3 e menos 1/3, né? Ok? Do que resolver essa equaçãozinha assim. Mas em todo caso fica a critério, né, do aluno ou da aluna como resolver, certo? Por exemplo, este primeiro, como tem as 3 raízes racionais, então você ia descobrir todas, né? Fala, professor, eu quero testar todas. Beleza, você ia descobrir as 3, certo? Ia resolver o seu problema. Este segundo, não. Se você não usar esse método combinado aqui, que eu fiz, esse pedaço, você não consegue achar as outras raízes, que são raiz de 3 e menos raiz de 3. Por quê? O método, ele vai listar para a gente as candidatas às raízes racionais, ou seja, que são escritas como uma razão entre dois números inteiros. Raiz de 3 e menos raiz de 3 são números irracionais. Então, a gente não consegue completar, resolve a equação cúbica. A gente só consegue achar o número 2 aqui nesse método. Os outros, né, o raiz de 3 e menos raiz de 3, vai sair de um método ou de alguma variação como essa aqui, certo? Que é fazer a divisão. Então, por exemplo, o 28 é interessante por isso, né? Ele mostra que esse caminho que eu estou fazendo, mesmo que você ache às vezes mais longo, ele te permite resolver equações que você não acharia candidatas aqui às raízes, tá bom? Como eu disse, aqui é uma lista, né? Apenas uma lista de candidatos às raízes, tá bom? Não são todas as raízes. Pode ser que nenhuma seja raiz, como a gente viu. Então, assim, são só onde dá o chute. Fala, quais números eu vou sair chutando? Será que eu saio chutando aleatoriamente números para testar como raiz? Ele fala, não,
testa pelo menos aqui, você tem uma listinha menor, a do qual ficar chutando aleatório, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo 28, né, o exercício 28. Então, é x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 6, tá bom? Então, resolver essa equação. X ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 3x, mais 6 igual a 0. Ok? Então, de novo, todos os coeficientes são números inteiros. Se todos são números inteiros, eu posso usar aquele método de pesquisa de raiz racional. Ok? As nossas eventuais raízes, P sobre Q, elas são da forma onde o P divide o número 6 e o Q divide qual número? O número 1, né? Aqui, quando não aparece nada, é 1x ao cubo, certo? Esse é até um exercício que dá para a gente fazer uma observação mais geral. Sempre que o coeficiente líder for o número 1, as nossas equações, né, terão raízes que são, na verdade, não razões, não frações, mas números inteiros, certo? Por quê? Porque quais são os números que dividem 1? É o mais ou menos 1, né? Só tem duas possibilidades. Então, nossos denominadores são mais ou menos 1. Quais são os números que dividem 6? P. Quais são os números que dividem 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, ok? Mais ou menos 6. Então, todas as nossas possíveis frações são divisões entre esses mais ou menos 1, 2, 3 e 6 pelo mais ou menos 1. Mas dividir por mais ou menos 1 só muda o sinal, certo? Então, se eu pego 1 e divido por 1, dá 1. Se eu pego 1 e divido por menos 1, dá menos 1. Quando eu trocar o sinal aqui, bagunça todo mundo, né? Então, nossas possíveis frações são os números mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Okay? Então, estes são nossos candidatos a serem raízes dessa equação, certo? Acontece que, então, o exercício, então, usando, né, porque assim, como é que você ia descobrir que o 2 é? Você ia testar cada um deles, certo? O exercício diz pra gente que desses aqui, só o número 2 é uma raiz, certo? Então, quando a gente for testar, eu vou testar o 2 aqui, depois fica de exercício para vocês testarem o que acontece para os outros números, certo? Mas se o x for 2, então eu fico com 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 6. Então eu fico com 8. 4 vezes 2, 8. Então 8 menos 8, menos 6 mais 6. Essa soma dá 0, certo? Ou seja, de fato, x igual a 2 é uma raiz, né? Então x igual a 2 é uma raiz. E é a única dessas, é o único das nossas raízes que é escrito como uma fração, certo? Bom, você fala assim, a única raiz é o 2? Não, a gente aprendeu pelo teorema fundamental da álgebra que esta equação de grau 3, ela tem 3 raízes, certo? E eu sei que uma delas é o 2. Como é que eu descobri as outras? Bom, aí é o método que eu passei aqui, certo? Não tem como fugir disso, certo? Então, eu sei o seguinte, o nosso polinômio, né? Se eu pensar no p de x lá, ele era 1x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 3x, mais 6, perdão. Mais 6. E a gente viu que, então, ele é divisível por x menos 2, né? Por quê? 2 é uma raiz. Para achar as outras raízes, agora então a gente vai aplicar o método de Birot-Ruffini. Gente, não precisa ser necessariamente o método de Birot-Ruffini. Você pode fazer na chave lá, o algoritmo da divisão mesmo. Ó. Você pode pegar assim e dividir por x menos 2, tá bom? O quociente que você vai achar é o mesmo. Só é mais rápido para a gente, por isso eu tenho optado por fazer pelo Birot-Ruffini, tá bom? Então, eu já dividir por x menos 2, então aqui é o 2. Passar aqui a chavezinha. Os coeficientes então, são 1, menos 2, menos 3, do termo independente, separadinho aqui, é o 6. O algoritmo é desce o primeiro, depois multiplica e soma. Né? Então, 1 vezes 2, 2, menos 2, zerou. 0 vezes 2, 0, somado com menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Somado com 6, deu 0. O resto deveria ser 0, porque, de fato, é divisível, certo? Isso aqui, lembrando, é o resto. Qual é o polinômio que aparece para a gente?
Então, se eu peguei um de grau 3 e dividi por um de grau 1, aqui aparece um de grau 2, né? Esse de grau 2 tem, então, 1x ao quadrado, mais 0x, então você não precisa escrever 0x, né, gente? Mais 0x, menos 3, ok? Então, a nossa equação original, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x mais 6, ela se fatora como sendo x menos 2, x ao quadrado menos 3. Resolver essa equação, então resolver esse produto igual a zero. Então, ou é x menos 2 igual a zero, ou x ao quadrado menos 3 igual a zero. A primeira resulta em x igual a 2, que a gente tinha realmente descoberto. E a segunda, então, x ao quadrado igual a 3. Então, x igual a mais ou menos raiz de 3. Saindo, então, as equações, as respostas. Menos raiz de 3, 2, menos raiz de 3 e 2. As nossas respostas, ok? E resolvemos a equação. Esse, por exemplo, né, as raízes menos raiz de 3 e raiz de 3 jamais apareceriam nessa listagem aqui, certo? Porque o que ela dá para a gente, né, mais uma vez, são os candidatos, as possíveis candidatas, né, as raízes, que podem ser escritas como frações, tá bom? Okay? Uma observação importante desse exemplo, desse exercício, é o seguinte, né? Quando a nossa equação for escrita da forma x elevado a n, né, a n menos 1, x elevado a n menos 1, a 2x ao quadrado, a 1x mais a zero, onde esses aí são números inteiros, o que a gente sabe é o seguinte, esta equação, ela... Opa, aqui faltou igual a zero, né? Perdão. Igual a zero. Esta equação, ela é parecida com essa, né? Olha só, essa era 1x ao cubo, certo? O que a gente viu é que as candidatas às raízes racionais, na verdade, são os divisores do termo independente, né? Porque o Q é 1, né? Então, mais ou menos 1, bagunça os sinais aqui, não muda nada, certo? Então, ela não só tem raízes racionais, essa equação só tem raízes, as suas raízes racionais, na verdade, são raízes inteiras. E as candidatas são os números que dividem o termo independente. Vamos escrever isso aqui, né? Então, assim, as possíveis raízes racionais são, na verdade, números inteiros. Números inteiros que dividam o termo independente a zero, ok? As possíveis, né? Ou seja, os candidatos. Não quer dizer que todos são, tá bom? A gente viu isso por meio desse exemplo aqui, mas o argumento é o mesmo, né? A gente provou aqui atrás que as raízes se escrevem assim, né? Ok? Onde o Q divide o AN. Se o AN é 1, então são os possíveis números inteiros que dividem o A0, tá bom? Isso foi provado aqui atrás, eu só estou reforçando isso para deixar claro, tá bom? Então, por exemplo, esse exercício, quando ele pergunta as raízes inteiras da equação, né? O exercício 29, para eu poder fechar a aula, né? Quando ele pergunta as raízes inteiras da equação, o que a gente acabou de ver é que as raízes inteiras, as candidatas, são os números que dividem menos 4. Os que dividem menos 4 são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. É só você testar, ok? Nenhum outro número inteiro pode ser raiz dessa equação? A gente viu que não, mas se você ainda tiver dúvida, você ia falar assim, olha, eu achei o menos 2 aqui, certo? O menos 2 está aqui. Como é que eu acho as outras raízes da equação? Eu simplesmente pego esse polinômio e divido por x mais 2, né? Porque é x menos menos 2, que é uma raiz, né? Então, divido por x mais 2. Acho um polinômio de grau 2. Vocês vão ver que esse polinômio de grau 2 vai ter outras raízes, mas nenhuma dessas raízes vão poder ser números inteiros, tá bom? E aí você resolve o problema, tá? Essa era a lista de exercício do capítulo, né? Na verdade, ficou faltando só esse 29 que eu dei o comentário de como resolve ele, tá? Na próxima aula, gente, eu só vou fazer uma observação
e resolver um exercício com vocês, tá bom? E aí a gente, de fato, fecha todo o nosso conteúdo do ano letivo. Eu estou de volta aqui na sala, aí eu vou só voltar a câmera para eu poder encerrar. Eu mandei de novo a lista de chamada para vocês, tá bom? Esse foi quase que um repeteco da aula passada, mas aí a gente fez mais exercício e eu expliquei o porquê aquilo que eu tinha passado, né, na aula passada é verdadeiro, ou seja, por que esse método de pesquisa realmente funciona, tá bom? Lembrem de assinar a lista de chamada aí e para nossa última aula, então assim, semana que vem a gente faz, eu comento essa observação que eu falei, né, que os conjugados às raízes também são raízes, desde que a nossa equação tenha coeficientes reais. Vou fazer mais exercício com vocês. E no dia 31, eu fico à disposição ou para tirar, sei lá, dúvidas sobre esse conteúdo, ou algo, sei lá, do PAS, porque é a nossa última aula antes da semana de prova de vocês e na semana do PAS também, né? Então, assim, para ver se de alguma maneira ajuda vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, eu estou à disposição, senão a gente se encontra semana que vem para poder fechar o conteúdo nosso, tá? Lembrem de preencher a chamada. Obrigado, viu, Maria Eduardo? Boa semana para você também. Obrigado, Giovana. Vou parar a gravação. Mais tarde eu disponibilizo essa aula para vocês.